O começo depois do fim. Capítulo 449, não sem custo. Ponto de vista. Arthur Levin. Lâminas grossas de grama verde escura curvavam-se sob meus enquanto passos. Eu caminhava sob as árvores de madeira fora da lareira. Meus pensamentos foram pesados e fundamentados, mantendo-me com os pés no chão também. Uma mortalha mental me separou de Regis e Sylvia. Eu não estava pronto para ter os pensamentos de mais ninguém na minha cabeça ainda, precisando de algum tempo para digerir tudo o que tinha acontecido. Tudo que aprendi, tanto com Quezés quanto com Mortain, passou pela minha cabeça repetidas vezes. Havia muitos caminhos diferentes para seguir ao mesmo tempo e me faltava muita informação. Folhas farfalhavam em um galho baixo, e uma criatura peluda que caberia na palma da minha mão se arrastou pela parte inferior, agarrando-se à cascata com garras afiadas. Seus olhos prateados como a lua me funcionaram sem medo. Apesar de sua aparência fofa, algo como um cruzamento entre um esquilo voador, um lêmur e um morcego, eu poderia sentir a mana condensada em seu corpo, o suficiente para classificá-lo como uma melhor de mana classe A. Depois de farejar por um momento, a besta de mana afastada de volta na árvore, atraindo meus olhos ao longo do tronco largo do enorme tronco. Se nossas responsabilidades fossem fornecidas ao nosso tamanho, então eu poderia deixar tudo isso para você, não poderia. Eu disse em voz alta, as palavras em sua maioria sem sentido cúspido pelo meu cérebro sobrecarregado. Observei preguiçosamente enquanto a criatura fugidia contornava a árvore, desalojando uma folha vários metros acima de mim. Enquanto a folha brilhante caía como a cinza ardente de uma fogueira, eu imbuía a terra em minha nova runa divina. Um calor suave irradiava da minha coluna, mantendo-me com os pés no chão enquanto sentia minhas habilidades cognitivas acelerando em várias vezes. As informações que recebi e os problemas que agora precisava resolver estavam comprometidos como um baralho de cartas, claros em minha consciência, enquanto minha mente se dividia em vários fios de pensamento ao mesmo tempo. Chu anjo Cecília, quase pagando por esse encontro com sua vida, mas eu consegui curá-lo. Não só isso, com as pérolas de luto, ele não apenas se recuperaria, mas seu núcleo fraco provavelmente se tornaria mais forte do que antes. Eu tinha 2 pérolas de luto restantes. Eu não sabia por que Lord Ecleia os havia dado para mim, mas como todos os eventos e conversas da conferência de retorno de Avilasha estavam conectados entre si, tenho certeza de que ele havia antecipado os eventos da conferência em si, com seu interesse e inocência. Velho tio idade exatamente isso. Ele sabia mais do que dizia, talvez até tivesse tentado alguma visão do futuro. Afinal, Quezés disse especificamente que os dragões recentemente experimentaram o tipo de visões que Sylvie estava tendo agora. O que eu tinha que receber 3 pérolas de luto por um motivo muito específico, e caberia a mim decidir quando e por que as usássemos, sabendo que, para salvar uma vida, eu poderia condenar outro no futuro. Com a coroa de luz violeta queimando no topo da minha cabeça, fora de vista, mas ainda muito visível em minha mente, entendi exatamente por que tal coisa era tão valiosa e raramente usada na cultura Azuran. Paralelamente a esses pensamentos, mandei outra fala para Cecília. A presença dela em Dikaten era um problema maior do que eu inicialmente considerava. Talvez, com o fracasso do assassinato de Caronte, eles tenham sido enviados para encerrar o trabalho, mas se fosse esse o caso, eu não via por que ela estaria perambulando pelas clareiras das bestas. Era igualmente provável que a Grona tivesse atacado Mordain, então Cecília poderia estar ativa por qualquer sinal de Fênix quando Chu tropeçou nela. Apesar do pacifismo de Mordain, a presença de Fênix era ao mesmo tempo uma cura e uma ameaça potencial aos planos de Agrona. Isso funcionou em benefício de Agrona por algum tempo, pois Quezés indicou que o número ou a força dos Azura presentes neste mundo tinha, por uma razão que eu ainda não entendia, uma barreira para seu ataque a Agrona. Agora, porém, a Agrona pode ter decidido que o risco já não compensava o benefício. Mas o cenário mais provável era que Cecília estivesse procurando o caminho para Fio em nome de Agrona.
Faltava-me a informação para conceber uma teoria sólida sobre o porquê exato. Embora, sob os efeitos do gâmbito do rei, a minha mente imediatamente especulasse sobre várias razões possíveis diferentes, cada uma igualmente provável. Mesmo assim, eu não tinha certeza de nada, exceto o fato de que Cecília era a peça mais perigosa do tabuleiro, e sua presença era uma perturbação e um perigo para todos no continente, até mesmo para os dragões. Mas Cecília estava tentando encobrir seus rastros, até mesmo ficando fora da luta contra Shu, o que fez com que eles não quisessem que soubéssemos que ela estivesse aqui. Ou eles tinham medo de colocá-la na linha de frente, porque ela se tornaria um alvo, ou, talvez, a Grona não tivesse plena fé nela, ou havia uma chance de que o que ela estivesse fazendo pudesse ser interrompida. Tendo sido capturada por Mortain, era plausível que ela já tivesse se retirado das clareiras das bestas, ou próprias de Dikaten. Mesmo que ela ainda estivesse em Dikaten, eu não poderia persegui-la sem sacrificar ambientalmente dias ou mesmo semanas para caçá-la nas clareiras das bestas, e mesmo assim havia uma probabilidade significativa de que ela pudesse me escapar. Ela tinha uma vantagem clara. Ela sabia o que estava fazendo, enquanto eu não. Ainda assim, eu não poderia deixá-la vagar livremente pelo continente. Caronte precisaria ser avisado e uma patrulha de dragões preparada para vasculhar as clareiras das bestas. À medida que mais e mais novos fios apareciam, cada novo pensamento se entrelaçava na tapeçaria de ideias congruentes, sentia uma excitação sutil, a sensação desconfortável em meu ânus deixado pelo ferimento que Cecília me incomodava com minha própria espada etérica. Concentrei-me nisso e, como um inseto se espalhando sob a luz, a observação pareceu tremer ao longo de cada um dos fios individuais dos meus pensamentos. Paro de canalizar o gâmbito do rei, afastando a sensação estranha. A folha, que meus olhos acompanhavam em seu voo, passou voando pelo meu nariz e continuou seu caminho até o chão. Minha mente parecia confusa e turva, meus pensamentos fora de foco. Tive que me forçar a ficar em pé e encontrar meus dedos cravados em meu peito, coçando uma visão profunda que já havia diminuído. Demorou algum tempo até que eu pudesse me livrar dos efeitos da runa divina e me concentrar novamente no que estava ao meu redor. A criatura havia retornado, rastejando ainda mais pelos galhos, e estava me olhando com avidez. Soltando um suspiro profundo, deixei minha mente retornar ao estado em que estava depois de acordar da pedra angular. Meus pés saíram do chão e cambaleei avançando. Instintivamente, aproveitei o insight que havia adquirido e subi alguns metros, acostumando-me lentamente à sensação. Então, com velocidade repentina, passei pela pequena fera de mana, através dos galhos estendidos e das folhas laranja-fogo da árvore Charvoot, e subi no ar acima da copa, deixando a sensação do vento em meu cabelo ajudando a limpar o último das teias de aranha da runa divina da minha mente. Ao contrário de voar com mana, que era simplesmente uma questão de poder bruto e controle adquirido pela transição para um núcleo branco, a habilidade de voar com éter foi desencadeada através do meu insight sobre o gâmbito do rei, ou melhor, de alguma parte da minha jornada para obter insights. Tinha minha compreensão avançada da interação entre a física deste mundo e o éter atmosférico para desafiar deliberadamente a gravidade. O efeito foi o mesmo. Ao me projetar através do éter atmosférico, consegui usá-lo para me empurrar no ar e voar. Mas havia muito menos éter atmosférico do que mana, e isso não era natural tanto na sensação quanto na visualização, como descobrir o músculo que sempre teve, mas nunca usei. Quando empurrei para cima, voei, o éter me empurrando ao mesmo tempo em que deslizou para o lado para me deixar passar. Olhai de volta para as árvores. De baixo eram torres, mas de tão alto eram diminuídos. Observando o vento mover a copa da floresta, notei uma sensação de redução quando algum efeito sutil do gâmbito do rei saiu do meu sistema. Precisarei ser cauteloso ao usar esse novo poder, pensei, notando como ele me fez sentir depois.
Apesar do peso de tudo que estava garantido sobre meus ombros, não pude deixar de sorrir enquanto disparava sobre as árvores e me dirigia para o sul, avaliando a direção do meu destino antes de me inclinar para a frente e voar sobre as copas das árvores. O vento forte e úmido, como isso explodiu em mim. E assim, enquanto eu me esforçava para voar cada vez mais rápido, projetando uma forte intenção etérica para evitar qualquer uma das feras de mana mais poderosas que pudessem decidir atirar em mim, liberei o véu sobre minha mente e estendi a mão sondadoramente para Regis Silvier. Ele retornar, a voz de Regis soou em minha cabeça quase imediatamente. Seus pensamentos são obscuros, Arthur, Sylvie contínuo. O que aconteceu? Expliquei rapidamente tudo o que aconteceu desde a cura de Shu para alguém que parece ter acabado de ganhar na loteria. Faça a merda. Não estou sentindo muita positividade aqui, disse Regis com seu charme habitual. Posso ter descoberto um poder que me permite pensar várias coisas ao mesmo tempo, mas o que realmente preciso é a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, pensei. Exceto isso, preciso de respostas. Regis, que havia ficado com o Ludari e agora estava no castelo voador, guardando a cela do Vritra, animou-se. Isso significa que você está vindo para cá. Eu trocaria todas as mulheres demoníacas peitudas em Alácria para sair daqui. Acho que posso estar morrendo de tédio. Todos eles. Sylvie entrou na conversa, a projeção mental de sua voz tilintando como um sino de prata. Bem, não é a justa Ládica era, é claro, ele respondeu defensivamente. Eu balancei minha cabeça. Eu diria que você se deu melhor com a centopeia do éter, não é? Agora, mudando de assunto, o ato de voar em si foi estimulante, e Regis e Sylvie ajudaram a aliviar o peso das minhas múltiplas complicações, fazendo com que tudo passasse ainda mais rápido. Ainda assim, com tantos pensamentos ocupando meus crânios, e minha capacidade de projetar apenas uma coisa por vez sem o gâmbito do rei ativo, fiquei aliviado quando as paredes altas e os telhados pontiagudos do castelo voador apareceram, surgindo da neblina como uma ave de rapina gigante. O campo de reserva que antes escondia o castelo havia sido desativado há muito tempo, e dois grandes dragões, um brilhando como sáfiras, o outro com o verde fosco de rocha coberta de musgo, circulavam pelo exterior. Eles levaram um momento para me notar, pois eu não tinha uma assinatura de mana para eles sentirem quando me aproximei, mas quando o dragão verde me viu, ambos inclinaram-se com força e voaram rapidamente em minha direção. Alt, quem? O menor com olhos dourados, disse o dragão Safira, batendo as asas para permanecer no lugar. Disseram-nos para esperar por você. Eu vou. Virando-se, ela voou até uma porta aberta, a mesma que Sylvie e eu usamos tantas vezes para entrar e sair do castelo durante uma guerra. Quando pousei atrás dela, ela se transformou, seu corpo se encolhendo para revelar uma mulher escultural com cabelo peirolado e armadura da mesma cor de suas escamas em sua forma de dragão. Venha, vou levá-lo ao guardião Caronte e ao prisioneiro, ela disse rigidamente, seus olhos azuis profundos, que estavam salpicados de partículas brancas, me examinando com cautela. Eu conheço o caminho, passei por ela, indo para um corredor próximo. Tem algum problema? Ela se apertou, então estava andando logo atrás e ao meu lado. Alguns dos batedores se depararam com um incêndio florestal, provavelmente a visão de uma intensa batalha mágica. Mas não encontramos nenhuma fonte reconhecendo-a com um aceno de cabeça. Procurei automaticamente pelo castelo, sentindo as poderosas assinaturas de mana e irradiando força. Sharon e Vidson estavam nas entradas, onde eu sabia que ficaram a prisão. A mesma prisão que uma vez manteve o retentor Utui Hades, o anão traidor que ajudou Nico a se infiltrar em Dikaten sob a personalidade de Elijah. Eu não pensei em Elijah com frequência e não me permitia fazê-lo agora. Era muito estranho, muito doloroso, saber que meu amigo mais próximo neste mundo nunca existiu, mas sim uma invenção da mente distorcida de Agrona. Ao todo, senti 5 outros dragões além de Caronte e Vidson, bem como a assinatura familiar de um Azura da raça Titã.
Eu não sabia o que Vrencain estaria fazendo lá. Ele deveria estar de volta a Vildorial, terminando o projeto em que ele e Gideon estavam trabalhando, mas descobriria em breve. Enquanto descia pelo castelo, minha escolta e eu entramos em um amplo corredor que me fez parar. A memória da minha última vez no castelo veio à tona com uma violência repentina, e lembrei-me de corpos espalhados pelo chão, meio presos nos escombros que os esmagaram. Isso realmente não tinha me acontecido antes, mas foi a primeira vez que retornei ao castelo voador desde então. Desde Cadeu. Foi consertado, eu disse em voz alta, falando comigo mesmo. Sim, minha escolha, disse rigidamente. Este castelo voador esteve em mau estado e evoluiu um trabalho significativo para torná-lo adequado para os dragões do clã Indrat. Passei a mão na parede restaurada, uma pontada de indignação borbulhando ao pensar que todos os vestígios de Bunt e de todos os outros que lutaram e perderam suas vidas aqui desapareceram. Chegando ao nível da prisão, minha escolta dragão me permitiu entrar na masmorra trancada e protegida, mas não me atrapalhou para dentro. Na sala da guarda do outro lado, encontrei Sharon, Vindson e Vrencain esperando por mim. Regis, posso sentir mais adiante, de olho no nosso prisioneiro. Caronte me olhou com claro interesse. Ah! Arthur. Vindson tem nos informado sobre sua jornada para Epiotos. Que pena sobre o jovem dragão, disse Vren, seu tom vazio de qualquer tristeza real. Claro, o clã dela recebeu mais recompensa por sua morte do que as famílias combinadas de todos os menores que a batalha destruiu, então suponho que seja isso. Procurei o olhar de Vren, procurando significado nos olhos escuros meio escondidos sob sua juba oleosa e caída. Minha expressão deve ter revelado meus pensamentos, porque Vren deu uma risada aguda. Caronte me chamou para falar com o basilisco. Eu não sabia que vocês dois se conheciam, respondeu, olhando para o dragão com cicatrizes. Ah, sim, Caronte e eu nos conhecemos há muito tempo, Vren respondeu com zombaria. Ele não é ruim para um Indrat. Vindson olhou para Vren, mas Sharon apenas riu. De qualquer forma, tenho tentado ajudar os dragões a entender o Ludari, mas ele tem sido propositalmente obtuso desde que você partiu. Vren cruzou os braços, uma ação que tornou sua postura curvada ainda mais exagerada. Para um suposto gênio, ele com certeza parece um idiota lunático. Eu considero isso. O fato de eu estar lançando a palavra de um basilisco lunático que tinha todos os motivos para mentir e me manipular contra o senhor de todos os Azuras, meu aliado, não passou desesperado. Mas então, eu já sabia que também não poderia aceitar nada do que Quezés dissesse. Cada conversa com ele era como uma partida de Sovereign Squarrel, exceto que eu não sabia necessariamente qual era o objetivo do jogo. Com o Ludari ficou muito mais claro. Isso é lamentável, mas mesmo assim vim falar com o Ludari. Encontrei os olhos sobrenaturais de Vindson. Então, de acordo com meu acordo com Quezés, você está livre para transportá-lo de volta para Epiotos. Sem expressão, Vindson respondeu. Ah, e aqui eu temia que você passa semanas, se não meses, fazendo rodeios como vocês, Lacers, máquinas fazer. Fico feliz em ver você sendo sensato pela primeira vez, Arthur. Quando não respondi, exceto com um olhar frio, Sharon pigarreou e gesticulou para que eu o seguisse. Ele converteu nosso grupo até a prisão, que estava vazia, exceto por uma cela especial que havia sido redesenhada especificamente para o basilisco. O Ludari estava acorrentado a uma parede com os braços estendidos ao lado do corpo, algemas de metal cobertas de runas prendendo nos pulsos e tornozelos e ao redor de sua garganta. Quando ele se mexeu, seus chifres em forma de saca-rolhas bateram na pedra protegida atrás dele. Ao me ver através da pequena janela graduada de sua cela, ele deu um amplo sorriso e seus lábios ficaram a se mover, mas não conseguiu ouvir as palavras até que Caronte invejou um pulso de mana para a porta e a abriu. Para me salvar do tédio esses dragões, ele estava dizendo, a primeira metade de suas palavras inaudíveis dentro da cela protegida. O sorriso afetado quando seus olhos se enterraram em meus. Então, humano. Você caiu em si.
Devo retornar à minha terra natal e receber a proteção do Senhor dos Dragões? Notando sua adição nada sutil de proteção a seus critérios, entrei na cela e olhei em volta. Regis estava enrolado como uma grande bola na pedra dura do chão. Seus olhos se abriram preguiçosamente enquanto eu olhava para ele, e ele piscou. Estou com o basilisco neste caso. Por favor, salve-nos do tédio da companhia um do outro. Oludari estalou a língua. Eu achei você mais interessante do que o resto dessas azuras presunçosos. É comovente que você não compartilhe do sentimento. Eles deixaram você ficar na cela com ele? Perguntei a Regis, sondando sua mente em busca de sua experiência nos últimos dias. Eles não permitiram que eu estivesse presente nos interrogatórios, respondeu Regis, evitando cuidadosamente olhar para Vindson e Caronte atrás de mim. Mas eles reclamaram em voz alta e muitas vezes sobre o quão irracional e louco Oludari é. Você não acha que ele é louco? Alguma coisa, raposa e galinheiro, pensou Regis suavemente. Aproximando-me do Vritra acorrentado, deixei meu olhar varrê-lo, demorando-me nas algemas. Falei com Lord Indrat e ele encontrou em permitir seu retorno a Epiotos como prisioneiro. Mas os detalhes desse retorno, quanto tempo você permanece em nosso mundo, um alvo para seu alto soberano, são deixados para mim. Seu futuro depende de você responder minhas perguntas, de forma completa e sem nenhum jogo. Fiz uma pausa, deixando digitar minhas palavras. Não esqueça minha ameaça anterior. Evitar que a Grona coloque as mãos em você ainda é minha prioridade, e se faz mais sentido matá-lo do que mandá-lo para Epiotos, não hesitarei em fazê-lo. Vindson se mexeu atrás de mim, mas Oludari estava impassível, respondendo apenas com um conhecimento de compreensão. Eu teria preferido questioná-lo mais sem a presença de Vindson e Caronte, mas não lhes perguntaria o poder de recusa de pergunta, pois já sabia uma resposta. Cruzando os braços, ampliei minha postura e fiz uma demonstração de reflexão sobre minhas palavras. Eu sabia o que queria aprender, mas extrair a informação de Oludari sem fazer com que ele ou os dragões suspeitassem era uma operação delicada. Por que a Grona quer assumir o controle de Epiotos? Eu perguntei depois de vários segundos se passarem. Qual é o objetivo dele em tudo isso? Simples vingança contra Quezés e os outros grandes clãs? Oludari franziu a testa progressivamente, seus olhos percorrendo rapidamente minhas feições. Ele parecia estar intrigando algo em sua cabeça. Finalmente, ele disse: uma boa pergunta, por que razão o Alto Soberano precisaria do controle de Epiotos? Estar cercado por azuras de outras raças, muitos mais velhos e magicamente mais poderosos que ele. Regressar à nossa terra natal seria, imagino, o pior pesadelo de Agrona. Ele não passou nos últimos séculos rodeando-se de Lesser-Silessuras sem razão. Ele fez uma pausa, seu olhar agora se volta para os dois dragões atrás de mim. Quem quer que você tenha dito isto é, talvez, uma tentativa de distorcer sua visão do quadro geral deste conflito. O maior conflito entre Agrona e Indrat, claro, tolice, Vindson zumbi. É claro que a Grona está tentando retornar à nossa terra natal. Não há outra razão para travar uma guerra contra Fio como ele fez. Todo o seu esforço para tomar de Katen à força foi simplesmente para preparar o cenário para um conflito maior. Como bem sabemos, seu tom era rígido, quase solicitado. Erguendo a mão pedindo silêncio, olhei por cima do ombro. Eu gostaria de adiar os comentários extras. Preciso me concentrar preparando-me para a enxurrada de estímulos. Ativei o gâmbito do rei. Nos olhos de Oludari, vi a luz crescer ao meu redor, reunindo-se e fundindo-se até que uma coroa de muitas pontas de puro brilho pairava sobre meu cabelo, transformando o loiro claro em um branco brilhante. O vinco de suas narinas embranqueceu à medida que se alargavam, e suas pupilas, equipamentos incluídos na coroa brilhante, dilataram-se uma fração de centímetro. A pele ao redor de seus olhos enrugou-se levemente enquanto ele apertava os olhos contra a luz. O ar mudou ao ser pressurizado através de uma abertura na pedra em algum lugar, e alguns fios do cabelo despenteado de Oludari balançaram.
Há um vazamento na alvenaria em algum lugar. Minha voz tinha uma qualidade oca para meus próprios ouvidos, pois era filtrada pelos aspectos de aprimoramento da mente do gâmbito do rei, tanto enquanto eu falava as palavras quanto novamente enquanto as ouvia vibrar no ar. Sob os cheiros de poeira e pedra, e mais sutilmente, da flora distante das clareiras das bestas, Oludari tinha uma queimadura metálica de ozônio em seu cheiro, e um leve traço de suor nervoso. Caronte cheirava a couro velho, óleo de lâmina e sangue de uma morte recente. Vindisson branco se perfumava com algum tipo de perfume floral que não conseguisse esconder a fragrância distante e terrosa do Monte Giolos. Porque de repente estou me cheirando. E porque estou com cheiro de enxofre e rolinhos de canela. Regis projetou, balançando a cabeça levemente, enquanto meus pensamentos, amplificados por Gondruna, fluíam livremente entre nós. Atrás de mim, senti Sharon se virar para olhar para Vindisson, cujas sobrancelhas franziram e a mandíbula ficou tensa enquanto olhava para minhas costas. Você disse antes que a Brona está tentando concentrar poder. Que ele sabia de alguma coisa. Que esse conhecimento está conectado às dimensões em camadas que compõem essa realidade. Você disse que me contaria tudo o que sabia. Minhas palavras o atingiram como a ponta de um lançamento. Se meu entendimento atual for falho, então corrija. Os olhos de Oludari pareciam flexionar-se, como se ele os estivesse forçando a ficar no lugar, impedindo-os de passar do meu ombro direito para Caronte. Claro, majestade, disse ele, tentando colocar uma camada de tensão em sua voz, provavelmente para esconder a tensão que agora apertava sua garganta e fazia suas palavras saírem tensas. Sim, como eu disse, ele busca poder. Não para se tornar um senhor da guerra e governar Piotos, mas para consumir tudo. Como o leão mundial, ele comerá até seus próprios filhotes, o povo de Alacria, para ter domínio. Mas só depois de ter vasculhado de Cata e Epiotos comparei suas palavras e tom com o que ele havia dito e como havia falado anteriormente, dissecando o significado e o timbre enquanto estabelecia uma linha de base para estabelecer a verdade versus as mentiras. Regis sentou-se e seus olhos tremeram, ficando vesgos. Não posso, isso é horrível. Acho que vou explodir. Sua mente se desligou da minha, uma barreira que abre caminho entre nós. Eu poderia sentir as bordas da parede, as rachaduras dentro dela, e sabia que poderia perfurar se necessário, mas não havia necessidade de forçar o envolvimento de Regis na conversa, mesmo que sua perspectiva pudesse ajudar a ampliar a minha. Em algum lugar distante, sinto que a mente de Sylvie se protege de forma semelhante. Os efeitos da runa divina não se estendem aos meus companheiros, observei. Por mais que eu prefira não ser vítima de tal canibalismo planetário, continuou Oludari, eu acho extremamente divertido que você segure a cauda do dragão com tanta alegria, deixando o Lord Indrata arrastá-lo para onde quiser, considerando sua vontade. Crimes próprios são igualmente grandes, não são? Cuidado com a língua, Vritra, Vindisson retrucou, dando um passo à frente ameaçadoramente enquanto Oludari falava mal de Quezés. Senti vontade de franzir a testa, mas interrompi antes que a expressão pudesse se manifestar. Havia uma qualidade intensificada na voz de Vindisson, um tom que sugeria uma resposta premeditada. Conte-me mais sobre essas camadas, eu disse a Oludari, mantendo Vindisson afastado com um olhar rápido por cima do ombro. A língua de Oludari arrastou-se pela parte de trás dos dentes e seus dedos ficaram tensos, mas ele os impediu de se contorcer. Ele tinha um alto nível de autocontrole físico, uma habilidade que antes não havia se apresentada quando ele foi preso em cativeiro pelos Wrights. Isso sugere um medo profundamente arraigado de danos físicos à sua pessoa ou mesmo de morte. E, embora tenso, no momento ele não temia por sua vida. Você mesmo vem de um mundo diferente, certo? Ele disse. Você tem um tipo diferente de magia aí, que, acredito que fui informado.
Mas nenhum dos outros reencarnados conseguiu canalizar o Ki quando veio a este mundo, porque é um tipo de magia diferente do mana, exigindo uma atmosfera e biologia diferentes. Vren ajustou sua postura, causando um tilintar abafado dentro de seu casaco, como dois elos de uma corrente batendo um no outro. Oludari falou mais rápido enquanto continuava, inclinando-se para a história que estava contando. Outro mundo. Uma estrutura de magia totalmente diferente. Imagine. O povo de Alacria é muitas vezes limitado a um único feitiço e suas formas variáveis. O povo do seu continente apenas a um elemento de mana. Meu próprio povo pode controlar todos os 4 elementos primários, mas apenas através das lentes de nossa própria compreensão, que vocês chamam de atributo da decadência. Os dragões podem usar mana pura e brincar com suas pequenas artes do éter, enquanto os Dijin escrevem com o éter como se descobertos na linguagem nativa da realidade. Ele soltou um suspiro de admiração, como se tivesse acabado de dizer algo profundo. Notei o padrão dele me dizendo apenas coisas que eu já sabia e, ao fazê-lo, senti a visão novamente. Não estava no meu âmago, mas rastejando ao longo do próprio fio do pensamento, profundamente nas dobras do meu cérebro. Estas são as camadas das quais falei. Mana, éter até que. Talvez existam outros tipos de magia por aí também. O tom de sua voz modulou levemente, e seus olhos repetem a flexão tensa de antes, mas independentemente disso, Agrona nunca ficou satisfeito com a sorte dos basiliscos. Em vida. Porque só seríamos eficazes na utilização de artes de mana do tipo decadência quando deveríamos ter tudo. Esta explicação não estava alinhada com suas declarações anteriores. Tangencial é talvez até verdadeiro, mas mesmo assim um ofuscamento. Você é inimigo de Quezes há muito tempo. Você está ciente do que aconteceu com Dijin? Diga-me, qual você acha que é o objetivo geral de Quezes? A carranca de Vendisson foi audível. Arthur, esta não é uma linha de questionamento. Oludari bufou divertido e interrompeu Vendisson. Ele está tocando King Mountain. Obviamente este basilisco está tentando confundi-lo e colocá-lo contra Lord Indrat, disse Vendisson, rápido demais. Eu recomendo que você não se envolva mais com ele. Dessa vez eu tive mais certeza. Suas palavras não podem ter sido escritas, mas foram premeditadas. Vários fios emaranhados de pensamentos se enrolavam, e cada um amplificava a experiência intensa e semelhante a um inseto que vibrava do meu âmago para minha mente. A revisão estava ecoando em pensamento cada simultâneo, não mais do que uma leve puxada por si só, mas quanto mais eu canalizava o gâmbito do rei e quanto mais fios simultâneos de pensamento eu ativava, mais intensa a sensação se tornava. Sharon pigarreou e pousou a mão no meu ombro. Arthur, talvez devêssemos fazer uma pausa. Você parece tenso. Algum sinal de luxo crescente deve ter transparente na minha expressão. Eu reprimi as partes do meu cérebro responsáveis pelos movimentos intencionais e subconscientes do meu rosto e corpo, forçando o meu pulso a desacelerar, minha expressão a suavizar e cada respiração a sair calma e nivelada. Vendisson, por que você deu a ele um urso guardião? Perguntei de repente, seguindo um novo fio enquanto continuava segurando os outros. Houve uma hesitação, uma mudança em sua respiração. Virei minha cabeça em alguns graus, alinhando meu ouvido para ouvir melhor as micromudanças em sua postura que normalmente seriam abafadas por todo o resto. Eu estava tentando deixar você confortável para que você deixasse sua família. Mesmo assim, eu sabia o quão protetor você era. O suficiente para abrir a mão da experiência de treinamento em F. Se você estivesse muito preocupado com sua família. Uma resposta honesta, pensei, mas ele teve que decidir primeiro até que ponto seria sincero. O que Quezes fará com Oludari quando ele retornar a Epiotus? Eu acompanhei rapidamente. Ouvi sua resposta, mas não me preocupei com as palavras em si, em vez disso ouvi o tom, a cadência. Mas não era realmente em Vendisson que eu estava me concentrando, mas sim em avaliar a intensidade do interesse de Caronte à medida que mudávamos de assunto.
Esperei, deixando o silêncio durar muito além do desconforto, observando e ouvindo tudo que as três azuras fizeram, até catalogando os micromovimentos de Regis. Pela primeira vez, algo cortei minha concentração e meus pensamentos tropeçaram. A visão era mais forte agora, como um enxame de formigas me roendo por dentro. Mas eu tinha certeza. Caronte havia feito algum tipo de acordo com o Ludari. As respostas do Vritra foram projetadas especificamente para oferecer certos aspectos. Ele seria devolvido a Éfio e recompensado de uma forma que eu não poderia repetir. Mudando de assunto para garantir que cobria o outro tópico essencial antes que não pudesse mais manter a runa divinativa, pediu. O legado. Antes, você sugeriu que ela não era uma arma, mas uma ferramenta. Cecília é uma chave para a compreensão de mana de Agrona diretamente dos outros soberanos, mas não é só isso. Ele procura desbloquear novos poderes para si mesmo. Diga-me, ela sobreviverá a esse processo? Um sorriso tímido apareceu no rosto de Oludari. Você está perguntando sobre a reencarnação ou o receptáculo? Você tem prestado atenção. Você é considerado inteligente, o que significa que você planejou o pior. Suprimi um arrepio e tive que segurar minha mão com força para não coçar meu externo. Como você lutaria contra o legado se ela viesse atrás de você? Oludari transparente uma sobrancelha, abrindo a boca em surpresa. Ele pensou por alguns momentos, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Domínio completo sobre mana. Sem núcleo, então todo o seu corpo age e reage a mana. E ela é extremamente sensível à mão, que, eu acho, pode ser usada contra ela. Ela não é muito criativa e, portanto, não faz uso total de seus pontos fortes e é mentalmente fraca. Se alguém sobrecarregasse seus sentidos e a colocasse em desvantagem, fazendo-a cambalear, ela não se recuperaria rapidamente. Enquanto Oludari falava, um novo fio de pensamento se rompeu, formando uma ideia, incipiente e perigosa, mas irreprimível. Eu gostaria de me aprofundar na quarta pedra angular para resolvê-la e ganhar o aspecto do destino, mas se o que Mortain dissesse fosse verdade, eu poderia ficar preso nela por um período de tempo desconhecido. Agrona provou consistentemente estar vários passos à minha frente, e eu não tinha ideia de quantos espiões ele poderia ter indicado. Eu não podia simplesmente confiar que minha ausência passaria despercebida e tive que aceitar que o uso da quarta pedra angular representava um momento perigoso para Dikaten. Com Cecília já em nossa costa perseguindo um objetivo desconhecido, seria o cúmulo da tolice não se preparar. Mas eu poderia simultaneamente me proteger contra uma incursão ocorrendo a mim ou a Dikaten enquanto eu estivesse vulnerável e garantir que Cecília fosse neutralizada, pelo menos temporariamente, ao mesmo tempo. Fiz algumas perguntas complementares, tomando cuidado para não revelar muito nem para Oludari nem para os dragões, mas estava chegando rapidamente ao fim da minha capacidade de suportar a ocorrência, que veio na forma de milhares de insetos rastejando sobre meu corpo. Pele, amplificada por cada camada dos meus pensamentos. Quando terminei, virei-me sem dizer nada e passei pelos dragões e Vrem, saindo da cela e marchando pelo corredor além. Só então soltei o gâmbito do rei, quando ninguém veria como meu rosto caiu ou o suor frio que brotou em minha testa. Senti a mente de Regis retornar, tocando-me timidamente, e então voltar novamente. Ei, chefe, você vai ficar bem. Estou bem, mandei de volta enquanto alimentava os efeitos posteriores da runa divina. Quando cheguei à entrada da prisão, senti-me pelo menos capaz de falar sem arrastar as palavras e parei e esperei que os outros me alcancem. Uma perda de tempo, disse Vindson simplesmente enquanto se juntava a mim na câmara externa da guarda. Infelizmente, tenho que concordar, acrescentou Sharon, aparentemente decepcionado. Eu esperava que você conseguisse tirar mais proveito dele quando ativou aquele feitiço. Ele fez uma pausa, olhando para mim interrogativamente. Quase respondi honestamente, como palavras na ponta da língua antes de engoli-las novamente. Em vez disso, eu disse apenas: estou satisfeito.
Quezes está esperando por ele, e eu gostaria que esse Vritra saísse de Dedicatem o mais rápido possível, agora mesmo, na verdade. Não há razão para convencer a Grona a fazer algum esforço para recuperá-lo, independentemente da minha ameaça anterior. Concordo, disse Vendisson, olhando para Caronte em busca de confirmação. O dragão com cicatrizes acenou em liberdade. Vren, que ouviu atentamente durante todo o meu questionamento, principalmente quando uma conversa voltou para o legado, veio ficar ao meu lado. Sou necessário em Vildorial. Você está indo para lá também. Havia vários grupos com quem eu conversava na capital de Darvish, mas acima de tudo eu queria saber como eram ele e mamãe. Eu concordo. Reparamos algumas das funcionalidades desta fortaleza, disse Sharon atrás de mim. Incluindo os dispositivos de teletransporte, que felizmente não foram totalmente destruídos pelos combates anteriores. Vajrakor também achou por bem realocar uma das estruturas de teletransporte de longo alcance do oeste de Darvo para Vildorial, permitindo-nos mover mais rapidamente entre locais estrategicamente importantes. Posso entender a conveniência, mas isso é um grande risco, observou. Todas as precauções foram tomadas para garantir a segurança da cidade e do seu povo, assegurou-me Caronte. Balancei a cabeça, confirmando que esta era a decisão dos anões. Eu não era o governante deles. Ele continuou falando sobre as mudanças na infraestrutura que eles fizeram nas maiores cidades de Dedicatem enquanto eu conduzia pelos corredores reparados até a câmara de teletransporte. Apesar de manterem os artefatos desativados quando não estavam em uso, ainda havia um único dragão de guarda posicionado acima da câmara, mas eles se afastaram quando nos aproximamos. Vindisson e Sharon pararam do lado de fora da câmara, enquanto Vren e eu conversamos pelas portas largas. Memórias inundaram minha mente cansada, e uma emoção desconfortável, mas sem nome, abriu meu estômago como um punho, torcendo-o. Vi como se estivesse revivendo aquilo pela primeira vez, soldados feridos mancando ou sendo arrastados para fora da sala enquanto eu procurava rosto após rosto, procurando os chifres gêmeos e tecia. Tess voltou, mas o velho amigo dos meus pais, Adal, não. Arthur? Vren perguntou quando quase esbarrou em mim por trás. Eu tinha parado sem perceber. Tudo bem, murmurei, experimentando uma forte sensação de déjà vu ao encarar Caronte. Você precisa coordenar uma grande operação em breve, mas preciso de tempo para planejar os detalhes mais sutis. Você estará aqui ou em Etistin? Caronte olhou para o castelo. Decidi ficar aqui e fazer esta nossa base de operações por enquanto. Está perto da fenda e da matriz de teletransporte nos permite acesso instantâneo à maior parte do seu continente. Assentindo, expliquei rapidamente o que descobri sobre a presença de Cecília, deixando de fora tudo sobre Mordain e as Fênix, em vez disso, fazendo parecer que Shu estava patrulhando sob minhas ordens quando foi atacado, e eu descobri tudo com ele. A carranca de Vendisson se aprofundou enquanto ele ouvia minha explicação, mas ele manteve seus pensamentos para si mesmo. Caronte, por outro lado, prestou atenção em cada palavra. Isso explica o local da batalha deles, então. Garantirei que a guarda na fenda seja aumentada, embora não haja como ela conseguir localizá-la, se esse for realmente o objetivo deles. Forneci algumas sugestões sobre o que observar e alguns detalhes sobre minha batalha anterior com Cecília. Então Vren e eu nos despedimos dos outros, e ativamos o portal de teletransporte e o configuramos para Vildorial. O continente passou rapidamente ao nosso redor como um borrão enquanto éramos quase instantâneos desviados das clareiras das bestas a leste para o coração de Darv. Mais de uma dúzia de anões fortemente armados e blindados e um dragão em sua forma humanoide guardavam o portal do outro lado. Eles se atrapalharam por um momento quando conversamos, mas todos rapidamente ponderaram Vren e eu, e fomos autorizados a passar sem problemas. Quando podemos esperar que você revise o progresso do nosso experimento? Vren perguntou, parando por onde nossos caminhos divergiam. Em breve, eu disse, olhando para trás, para os visíveis do Earthborn Institute.
Quanto tempo até que você possa ter protótipos prontos para a batalha em produção? As sobrancelhas do Titã se ergueram por trás da franja desgrenhada. Já existem protótipos, mas cada um é individual, assim como os. Ele olhou ao redor, desconfiado. Portadores, ele terminou lentamente. Levará algum tempo para estabilizar unidades adicionais. Senti minha mandíbula apertar e abrir enquanto considerava minha resposta. Posso te dar 2 semanas. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para o chão como se visse seu projeto através da pedra, alojado bem abaixo de Vidurial, nos túneis mais profundos, onde olhos curiosos não tropeçariam nele por acidente. Mal há tempo suficiente para encontrar novos usuários, muito menos treinado e projetar. Precisamos de quantos você puder ter pronto, eu disse, estendendo a mão para apertar a dele. Em vez de pegar minha mão, ele estendeu algo que estava escondido atrás do corpo, e eu puxei minha mão para trás como se tivesse sido queimado, olhando para o objeto. O pessoal de Caronte encontrou-o nos escombros. Quando percebi que era feito de azurã, coloquei os pedaços segurada frouxamente em suas mãos. Estava à frente de Davmsbalad. Restavam cerca de 2 centímetros da lâmina azul, cinzenta e irregular ao longo da borda quebrada. Não foi a melhor coisa que já fiz, mas pensei que você poderia querer. Com cuidado, peguei a maçaneta, virando-a e olhando para ela, tomada pela sensação vertiginosa de ver um sonho se manifestar de repente no mundo real. Então Vren estendeu uma pequena caixa. Quando a pegou também, ele abriu a tampa e revelou fragmentos cinzentos. O que restava da lâmina. A menor sugestão de um sorriso irônico surgiu no canto de sua boca. Eu sei o quão sentimentais vocês, humanos, podem ser. Obrigado, Vren, eu disse simplesmente, olhando para Davmsbalad, ou pelo menos o que restou dela. Ele encolheu os ombros e se virou. Venha nos encontrar em breve. Há algumas coisas para discutir. Se você quiser um retorno de 2 semanas. No momento em que desviei o olhar de seu presente para dizer alguma coisa, ele havia desaparecido no fluxo constante de tráfego que se movia ao longo da rodovia que serpenteava ao redor da enorme caverna. Meus pés me levaram às cegas pelas ocultações do instituto e pelos corredores até chegar à porta da casa de minha mãe. Quando estendi a mão para bater, a porta se abriu para revelar o rosto esperançoso de minha mãe. Ela parecia pega de surpresa, quase como se estivesse me procurando, mas não esperava que eu realmente estivesse lá. Eu pude ver o peso de 1000 palavras na ponta da língua dela e praticamente imaginei a bronca que ela me daria sobre o estado de Ellie quando ela voltou pela última vez, e nada menos que com Shu. Mas com a mesma rapidez, a tensão e a frustração desapareceram, derivadas pelo calor materno e por uma espécie de alegria triste. Ela me deu um sorriso caloroso. Bem-vindo a casa. Mamãe bufou enquanto ele contava uma de suas muitas conversas com Gideon, e sua mão cobriu a boca de vergonha. Ele começou a rir e depois imitou propositalmente o bufo acidental da mãe. Mamãe jogou um pãozinho na cabeça dela, mas ele o pegou no ar e deu uma grande mordida, parecendo extremamente satisfeito consigo mesmo. A risada que se sofreu muito tempo e foi como uma toalha esfregando meu espírito por dentro. Então, eu estava pensando, disse mamãe, e minha irmã ficaram tensas, sem dúvida esperando algum tipo de pergunta emboscada. Você nunca teve uma vida normal, desde que tinha apenas alguns anos de idade. Quando seu irmão mais velho salvar o mundo e tudo voltar ao normal, seja lá o que for, na verdade, o que você acha que fará? Torne-se uma dona de casa, disse ele sem perder o ritmo. Mamãe e eu piscamos várias vezes em silêncio enquanto lutávamos para digerir essa informação. Bo, que não cabia na cozinha, observava Regis com ciúmes pela porta enquanto meu companheiro comia um prato de sobras, virou a cabeça quase de lado enquanto lançava um olhar desafiador para Ellie. Ellie riu e balançou a cabeça ferozmente. Ah, estou brincando. Poxa. Não, eu acho. Ela hesitou, seus olhos perdendo o foco, e então um pequeno sorriso curvou o canto de sua boca. Acho que talvez eu gostaria de ser instrutor de artes de mana. Na Lanceler Academy, ou talvez até mesmo em Shirus.
Isso seria como voltar para casa, sabe? Conversamos por mais algum tempo, inventando cenários cada vez mais bobos sobre o que todos gostariam de fazer quando a longa guerra finalmente chegasse ao fim e de Katen estivesse seguro. Mamãe decidiu escrever um livro sobre minhas fachadas, alegando que seria uma viúva idosa e rica enquanto aproveitava minha fama. Enquanto eu assegurava aos dois que me aposentaria, começaria a cultivar batatas e inventaria batatas fritas. E ainda assim, durante todo o jantar e toda a conversa, meus pensamentos sinceros na balada de Davon, na minha conversa com o Ludari e nas bases do plano que começaram a se formar na minha cabeça. À medida que uma conversa fiada se esgotava, um silêncio confortável foi deixado para trás. Amparado por esse silêncio, retirei os restos da espada da minha runa dimensional e coloquei-o sobre uma mesa. Mamãe e Eli observaram com curiosidade. Mamãe acompanhou a maçaneta primeiro, olhando para mim com uma surpresa silenciosa. Dei-lhe um pequeno sorriso enquanto abria a caixa e jogava fora os pedaços cinzentos e quebrados da lâmina ao lado do cabo. Regis levantou a cabeça para olhar por cima da mesa. Oh, você vai usar o Aroa para consertá-lo? Você sabe, eu secretamente esperava que isso acontecesse. Sorrindo satisfeito, coloquei os pedaços da lâmina de volta na caixa, coloquei-a sobre a mesa e coloquei o cabo em cima dela. Não. A lâmina quebrada, percebida, foi o ponto de viragem para mim. Até aquela batalha, eu sempre saí por cima no final. Minha crença na inevitabilidade da vitória era tão certa como se eu tivesse visto numa visão. Todo o meu treinamento, toda a minha busca pelo poder de proteger aqueles que eu amava, tudo desabou, quebrado junto com a lâmina azul da balada de Davon. Reparar a lâmina não desfaria minha derrota nem a longa série de consequências que se seguiram para definir o mundo em que vivíamos agora. Olhar de mamãe para ele e, depois para a parede, onde estava pendurado um desenho a carvão de meu pai. Os olhos da mamãe seguiram os meus e sua mão se estendeu para cavar em meu braço. Ele soltou um suspiro cansado do mundo que parecia velha demais para ela. Mal posso esperar que esta guerra estúpida acabe. Para reconstruir nossas casas, para viver em paz, onde nossa maior preocupação é que roupa usar em um encontro. Levantei uma sobrancelha, olhando seriamente. Apesar do fato de que eu prefiro lutar contra 20 Wrights com meus braços acorrentados nas costas do que ver você se preparar para um encontro, eu prometo, eu farei tudo o que puder para fazer esse futuro acontecer. Mas você precisa de sua ajuda novamente para fazer isso. E vai ser perigoso.